informações, prêmios e muito mais. Siga @Rádio Chapecó. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8h01. Hoje, 6 de julho de 2019, temperatura 1 grau negativo, 0 grau. O que está marcando no seu aí, né? 1 grau? 1 grau aí o Henrique está dizendo. E esse programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó. E está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, o sono e os sonhos na visão espírita. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, com esse friozinho, convidá-lo a participar do programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone 2049-1200, o WhatsApp 2049-1212, ou ainda no Facebook da Rádio Chapecó, que já está no ar aí, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. E é claro, você pode acompanhar também pelo seu rádio, né? O radinho, pela frequência 1330 AM ou pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Hoje no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco, também do Bezerra de Menezes, a nossa amiga, colega, a Lorete Galon. Bom dia, bem-vinda, Lorete. Bom dia, bem-vindo a todos. A nossa amiga também, a Mona Lisa Hack, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Mona, bem-vinda. Bom dia a todos. E o nosso amigo John Alves, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, John. Frio, né? Bom dia, Mauri. Bom dia, Lorete, Mona, os amigos da rádio. Muito frio para um carioca, né? Tá perdido aqui. Hoje o nosso amigo John, o carioca, estará coordenando os nossos canais de comunicação e daqui a pouco ele vai nos passar as participações, os recados dos ouvintes, lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. E queremos agradecer, o apoio da Escala Construtora. Agradecemos também aqueles que voluntária e anonimamente contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Eu peço agora a sua licença para ouvirmos juntos o recado da Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto hoje, o sono e os sonhos na visão espírita. Os sonhos sempre intrigaram a humanidade. Algumas pessoas acreditam que os sonhos são avisos, já outros não. Os povos antigos consideravam os sonhos como mensageiros. Para uns, mensageiros do bem, e para outros, do mal. Mas o que é o sono? E para que serve? E os sonhos? Todos nós sonhamos? Por que sonhamos? Porque uns lembram, outros não, do que sonharam. E afinal, somos ou não responsáveis pelos nossos sonhos? Estas
Essas e outras questões estarão em pauta na conversa do programa de hoje. E estaremos nos baseando para o tema de hoje, basicamente no Livro dos Espíritos, no capítulo 8 da parte 2, Emancipação da Alma, no seu item 1, o sono e os sonhos. Participe você também, envie as suas dúvidas, contribuições, que teremos um prazer enorme em responder. E para começarmos, a gente vai direto ao ponto. O que é o sono e os sonhos na visão espírita? Mona Lisa. Bem, o sono, ele é uma necessidade fisiológica, né? Devido ao nosso desgaste psíquico e físico durante o dia. A ciência nos diz que durante o dia, quando a gente está em estado de vigília, o nosso cérebro, ele constrói milhões de conexões. Algumas são úteis, outras não. E que durante o sono, as células corticais que são responsáveis por esse estado excitatório de vigília, elas vão fazer um monitoramento, o que é importante e o que não é. E é legal isso aí porque vem de encontro com a doutrina espírita, quer dizer que o nosso cérebro nunca para, né? Só o nosso corpo que repousa. Então, o que diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, do capítulo 8, da Emancipação da Alma? Que o nosso espírito, ele não descansa, que só o nosso corpo repousa. Então, o sono para nós, e o que diz no Livro dos Espíritos, quando a gente dorme, há um afrouxamento, há um relaxamento do laço que prende o espírito ao corpo físico. Então, o espírito tem um pouco mais de liberdade e consegue se relacionar com o mundo espiritual. Encontrar pessoas, conversar, viajar, passear, depende da afinidade de cada um. Então, para nós, o sono é a liberdade parcial, né, do espírito. Até no Livro dos Espíritos diz que é um ensaio, toda noite quando a gente dorme é um ensaio para a morte, né, que a gente se desprende parcialmente, porque se a gente morrer se desprenderia totalmente, então a gente se desprende parcialmente e vai ter essa relação com o mundo espiritual. E já os sonhos, o que é o sonho? É o produto do sono, né? O que a gente vai vivenciar, ou o que a gente vivenciou durante o dia, é o que a gente vai, de repente, sonhar, exteriorizar durante o sonho. Então, o sonho nada mais é que o produto do nosso sono. Então, eu posso dizer assim, conforme a gente vibra, conforme a gente pensa, conforme a gente... os nossos gostos é o que vai refletir nos nossos sonhos. É isso que a doutrina espírita nos fala no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Mas, Lorete, ela disse que, então, o espírito não repousa, é isso? O espírito nunca repousa. E ele tem uma necessidade muito grande de libertar-se. Então, ele busca essa libertação em tempo integral. E a pergunta 401 do Livro dos Espíritos diz que o espírito jamais fica inativo, conforme a Mona já falou. Durante o sono, os laços que o unem ao espírito se afrouxam, né? Ficam mais leves, e o espírito se liberta. Ele vai se encontrar com outros espíritos, vai para mundos diferentes, vai buscar os seus anseios, os nossos anseios, na verdade, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, ele diz que o sono é o repouso do corpo, repetindo ainda, né? Para reparação das forças orgânicas e reparação das forças morais. Nós precisamos desse descanso para aliviar o corpo físico, para aliviar nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos. E ele diz que se temos instintos bons ou maus, procuramos os iguais no mundo espiritual. Então, se no dia a dia eu tenho instinto bom ou mal de fazer o bem, de ficar no caminho do bem, de ajudar os outros, o meu espírito é correspondente dessa mesma maneira. É o que eu vou sonhar, né, Laura? Claro. E vamos visitar outros lugares para dar livre curso às nossas tendências. O que eu estou querendo realmente? O que eu desejo da minha vida? O que meu espírito está me ajudando? O que ele está dizendo que eu faça? E ainda sabendo dessa verdade, o Evangelho pede que nós elevemos o pensamento no momento de dormir e solicitemos o apoio da espiritualidade superior, dos espíritos bons, para que tenhamos bons sonhos. E assim agindo, ao acordar estaremos mais fortes contra o mal e mais corajosos contra as adversidades que são naturais aqui no mundo de provas e expiações que é a Terra. O Evangelho também nos dá uma dica bastante interessante, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que ele dá uma indicação, uma sugestão de uma precezinha bem bacana, que diz o seguinte: minha alma vai se encontrar por um instante com outros espíritos, que aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Meu anjo guardião
Fazei com que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Até porque no livro dos Espíritos, Allan Kardec nos diz que o sono é a porta que Deus lhe abriu para o contato com os amigos do céu. Isso, exatamente. E quando fala, ouvindo isso, tem aquelas pesquisas que dizem quantos pensamentos por dia a gente tem. Imagina, num dia, tudo bem, estamos acordados, mas estamos ainda na limitação do corpo físico. E produzimos muito em pensamento. Imaginem, então, no momento que o espírito se emancipa no sono, e então fica somente espírito e mente, né? Quanto que vai produzir em experiências e nessas experiências de encontros, como a Lorete acabou de falar, vai em lugares diferentes para experiências, para aprendizado, para tantas coisas ricas que a gente pode continuar produzindo enquanto o corpo está em descanso, né? Kardec nos diz que a gente é muito mais ativo no estado, quando o corpo está relaxando, do que no estado de vigília, né? Quando a gente está acordado. Que a nossa parte psíquica trabalha muito mais, porque, na verdade, é o espírito. Sim. O espírito que pensa, o espírito que sofre, que vive, o corpo é só um mero instrumento para que a gente possa... E que acaba nos limitando, né? Então, se a gente está em vigília, acordado, a gente tem essa limitação ainda. Pensamos muito, imaginem. A gente tem a produção de pensamento quase que incalculável, né? E quando vai, então, o corpo para o descanso, aí vamos produzir um pouquinho mais, né? E quem diz assim, eu acho que eu não sonho nada, porque eu não lembro nada, é normal isso, João? A questão da lembrança, ela é muito da experiência individual de cada um, né? Mas todos produzem, né, sonho, todos sonham. Como a Mona falou ali, o espírito dormiu, ele se emancipa, ele vai, por mais que ele não vá produzir tanto, mas ele vai buscar essa experiência, né? Emancipação é o título que é o do capítulo todo do livro, né? Sim. Então, a Sim. emancipação, o cara se emancipou, ou seja, ele está numa liberdade. O que é emancipar? Quando a gente emancipa um filho, né? Ele, com 16 anos, não tem a maioridade, e um pai e mãe, eles vão e emancipam para que ele possa ter a liberdade, a autonomia dele. E a gente tem essa Então, liberdade, essa a gente- autonomia toda noite. Parcial. Toda noite a gente tem essa autonomia. Não tem o desligamento total, porque senão aí poderíamos É a morte, né? sepultar aquele corpinho Exatamente. que estaria até então dormindo. Mas há uma emancipação parcial, como a Mona disse, né? Fica conectado isso ainda ao que- corpo, mas podendo fazer muita coisa, né? E isso então, é a responsabilidade, pra todo mundo é a isso. responsabilidade Sim. de cada um, sem dúvida. Todos nós. Lembrando ou não do pensamento, do pensamento, do sonho, né? Da Lembrando experiência, ou não, podemos chamar assim? A experiência do... Sim, a experiência de sonho. De fora do corpo, né? Tem os que lembram, tem os que não, né? Isso, aí, como eu falei, isso é particular de cada um, é muito pessoal. Como no dia a dia, tem gente que se esquece facilmente de uma atividade, tem outros que são aquela mente alinhadinha, não passa nada despercebido. É a individualidade de cada um. Então é normal o cara dizer, eu acho que eu não sonhei nada, dormi a noite inteira, dormi comum, né? Não beber, Eu não vi particularmente, eu lembro pouquíssimo dos meus sonhos. Né? Mas não quer dizer que não está emancipado isso. e que está em contato e tendo experiências. O tempo todo enquanto dormindo, né? Todos nós sonhamos. A questão de lembrar é que depende muito também do nosso estado evolutivo, porque a nossa matéria é muito grosseira, pesada, então às vezes nós não temos essa percepção, né, que a gente sai do corpo, vai olhar outras coisas. A gente fica ali preso do ladinho, entende? Tudo depende também do nosso grau de evolução. Tá, então, Mona, e o significado desses sonhos, você consegue trazer, digamos, essa experiência, ou essa revelação, ou alguma coisa assim, que os espíritos, os amigos, te dizem o que você aprendeu? Você consegue trazer isso para a prática? O que é a visão, na visão espírita, isso é normal? Bem, isso? Os sonhos, o sono, né? O dormir é muito importante para nós, Pro corpo, espíritos. Sim, porque o corpo vai relaxar e o espírito vai trabalhar. Porque o espírito vai viver. não precisa descansar, repousar, Não, como disse a Lorena. mas os sonhos, sim. Muitas vezes a gente traz recordações. Olha só, a gente pode ter recordações de vidas passadas. Muitas vezes a gente perdeu um ente querido e a gente vai ter com esse ente querido para tranquilizar o nosso coração. Então a gente lembra daquilo, eu sonhei com a mamãe que já faleceu, ela estava muito bem. E realmente eu fui
Às vezes, ter encontro com essa pessoa. Muitas vezes é uma experiência de fato. Às vezes eu tenho respostas de problemas. Quantos gênios, pessoas que estudam, estão trabalhando em coisas importantes para a humanidade e não conseguem resolver, às vezes, uma equação matemática ou alguma coisa, eles vão para o mundo espiritual, a espiritualidade ajuda, quando eles retornam com a resposta, com a solução daquele problema. O ditado popular, o sono é um bom conselheiro. Depende se você vibra bem, porque Depende pode ser um mau demais. conselheiro também. Né? Porque se eu tenho vícios, por exemplo, eu vou buscar quem é afim a mim. Né? Ou seja, a gente é responsável pelo que sonhamos. Totalmente, é a questão da lei da afinidade. E dependendo da experiência. É interessante que a gente analise os nossos sonhos. E não precisa buscar e não devemos buscar essa análise com outras pessoas. Exatamente. É nós que devemos nos encontrar com nós mesmos. E o bacana, sabendo que é o espírito que tem essa liberdade e que ele que traz essas mensagens, é que a gente preste atenção de manhã, acorde com calma, com paciência, com um pouquinho mais de folga e consiga analisar o que foi que aconteceu, se eu tenho alguma intuição, alguma situação diferente, porque a mensagem vem através da intuição. E bacana que as ciências comportamentais também chamam a atenção disso e diz pra gente, quando você acorda, cuidado com as mensagens, com as intuições que você tem, que eles chamam de insights, anota esses insights, porque logo em seguida eles desaparecem, a gente não lembra mais. E às vezes, e muitas vezes, são sugestões bacanas, importantes, que a gente pode rever, dar uma olhada, analisar. Como diz a dona Terezinha de Oliveira, desse livrinho bastante importante para quem quer se iniciar o espiritismo, ela diz que a gente tem que prestar atenção de que significado tem, que tipo de revelação nós estamos recebendo no sonho. Há algo que precisamos corrigir ou providenciar? Ela faz questionamentos. Será que eu preciso providenciar alguma coisa e a intuição está me dando um toque através do sonho? O meu espírito está me ajudando? O nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda está nos ajudando? Que lição espiritual podemos tirar desse sonho? Por que aconteceu isso? E aí a gente começa a nos entender com nós mesmos que esse é o grande papel que nós temos para melhorar, para ter o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E a melhor e a mais importante interpretação do próprio sonho é do próprio indivíduo, não nos esqueçamos disso. Nós não vamos encontrar isso com outras pessoas ou com outras análises, mas nós vamos nos conhecendo e vamos encontrar essa análise que vai fazer muito bem, por sinal, para cada um de nós. Ou seja, a resposta dentro de nós. A resposta dentro de nós. Isso torna um exercício, né, Lorete? Como você disse, acordar e já fazer essa reflexão. Eu lembrei Santo Agostinho que fazia as reflexões ao final do dia. E essa seria a reflexão do sono, né? Do sono, como foi. E eu lembrei de um outro detalhe, tem pessoas que quando vão dormir, vão deitar, dormem com um bloquinho do lado, porque se vem um pensamento, uma ideia, porque aí vai dormir e vai esquecer daquilo, anota, é incrível, né? Então, e o exercício disso acaba se tornando a coisa mais comum, né? E ainda se o sonho passar uma mensagem desagradável ou de preocupação, a sugestão que nós temos, que a doutrina espírita nos orienta, é que façamos uma prece, solicitando a proteção superior e procuramos fazer o melhor ao nosso alcance, para bem enfrentarmos a dificuldade, qualquer que ela seja. Esse é o nosso papel como cristãos, para que a gente possa viver melhor em fraternidade, com toda a família, com toda a sociedade, com toda a vizinhança, mas que a gente preste atenção, que são às vezes avisos que o Espírito está querendo nos ajudar de todas as formas e ele traz através de intuições. A Bíblia tem bastante, tanto no Velho como no Novo Testamento, né? Exemplos, né? Muitos exemplos. Muitos exemplos, né? Explicações dos sonhos, né? Quem estudou lembra disso. Mas voltando ao tema, como podemos julgar então essa liberdade do espírito durante o sono? Todos que têm essa vivência terão essa vivência? Lorete, poderia nos dar uma dica aí? Poderíamos dizer, segundo a questão 412 do Livro dos Espíritos, que o espírito está ligado ao corpo como um balão cativo ao poste. Imagina um balão tentando se soltar e ele dá uma sacudida no poste, que seria o nosso corpo, né? E ele traz alguns significados, alguma sensação no corpo também. Da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo, que pode produzir, inclusive, cansaço, fadiga, né? A gente levanta cansado porque o espírito andou demais ou porque teve preocupações ou sensações desagradáveis. E na questão 400 e 401 do Livro dos Espíritos, nas duas questões, os espíritos superiores nos informam que nós, enquanto encarnados, o espírito, enquanto estiver conosco, no nosso corpo,
habitando o nosso corpo, ele aspira sem cessar a sua liberdade. E quanto mais o envoltório é grosseiro, a Mona Lisa já falou sobre isso, mais deseja estar dele desembaraçado. Ele quer a sua liberdade. E Allan Kardec foi muito feliz quando indagou os espíritos superiores sobre como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono. E ele responde com muita clareza: podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono pelos sonhos. E ainda ele diz: acredite, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que quando estamos acordados. E aí, ele tem conhecimento do passado, pode ter conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com outros espíritos afins. É o número da questão, por favor? Questão 402, 401 e 402. 3 questões do Livro dos Espíritos que trazem essa informação bastante concreta e bem informativa para que a gente preste atenção na nossa maneira de dormir e quando acordamos. Ali está a pessoa que sonha com um acidente de alguém da família ou um filho. Não pode evitar, mas é um alento ao coração dessa pessoa para saber que é da vontade de Deus aquele acontecimento. E aí eu lembrei, Abraão Lincoln, se não me engano, sonhou que ele estava no... Ele entrou na Casa Branca e viu o caixão e pediu para quem que era. Pediu para um guarda lá. O que aconteceu aqui? O que está acontecendo? É que morreu o presidente. Assassinado, exatamente. Incrível, né? Então ele teve essa revelação. Não pôde evitar, mas ele teve. Ou seja, porque era para assim acontecer. Para que o público entenda, e no dia seguinte ele foi assassinado. Aí depois teve também quem do Império Romano, que a esposa sonhou que iam assassinar Júlio César. Júlio César foi assassinado e a mulher disse: não vá ao Senado hoje. Né? Exatamente. Porque vão te assassinar. E ele disse: mulher, o que foi? Eu sonhei. Não, Joana d'Arc também tinha muitos sonhos premonitórios. São chamadas premonições, né? Conversávamos antes, inclusive, né? Muitas histórias, se a gente for buscar relatos e relatos, tem de famosos, inclusive, né, que tiveram suas premonições, né? Que não embarcaram no avião, que não viajajaram, que não fizeram tal coisa, ficou registrado, ou que atrasou tal coisa. Lembramos do episódio da banda dos Mamonas Assassinos, que eles integrantes gravaram que haviam sonhado. Então, então é real. Então, bom, eu daí lembro também, eu acho que é Maristela Santos, né? Ela tem uma palestra no YouTube que ela fala que alguns espíritos, a maioria dos espíritos, né, que já estão até com grau de evolução, diz: não, eu vou porque tem o recreio. Recreio é durante o sono. Sim, que a gente se desdobra. Então eles têm esse 1/3 ali da vida. É 1/3 da vida, né? A gente dorme, né? 1/3. Não, aí então, eu vou porque tem o recreio. Então no intervalo aí que eu estou dormindo, eu estou me comunicando com o plano espiritual, com meus amigos, etc. Não vou estar totalmente prisioneiro. E o Alberto Almeida, numa palestra também que está no YouTube, ele diz assim: não é nada por acaso e nada é inútil. Deus não faria você dormir 1/3 da sua vida inutilmente. São 60 anos. Você tem 60 anos, ele diz Então você dormiu 20. Então você perdeu 20 anos da tua vida. Não, tu não perdeu. Nada é inútil, né, Loreto? Nada. E isso é bem interessante porque os bebês, por exemplo, quando nascem, eles partem a maior parte do tempo dormindo. Né? Então, foi Chico, tem no livro o Chico explica por que isso acontece. Porque eles se desdobram, quando eles estão começando a reencarnação, eles ficam no plano espiritual enquanto dormem, com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, dizendo: olha, meu irmão, vai dar tudo certo, dando bom ânimo, dando força, até que eles vão se colocando até os 7 anos, né? E além de tudo, recebendo todo o carinho que lhes é próprio, né? Da família, o amor, para que ele possa seguir no caminho do amor, da paz. Se encorajar a continuar aqui no início da sua caminhada, né? Porque às vezes a gente passa por provas bem difíceis, né? Depende do espírito. Sim, e ainda lembrando que nos primeiros anos eles têm esse contato com o plano espiritual a ponto de ver ainda, ter os amiguinhos imaginados. Então exatamente. Tudo tá mais recente nessa vinda do plano espiritual, né? Até os 6, 7 anos, mais influência do que todos nós adultos, né? É, isso aí. E nada tá ao léu, né? Tá tudo dentro das leis divinas, certinho, né? Isso que é importante, é ter fé. Então, não todos, né? Mas alguns têm esse merecimento de ter essas, que nós falamos aí, revelações, né? Nos sonhos.
E os sonhos têm algo a ver com a lei de afinidade, John? A gente já, Os afins? já comentamos antes um pouquinho, né? A gente vai ter contatos conforme a nossa vibração, conforme a nossa busca, o nosso preparo, estaremos tendo essas experiências de acordo com a nossa vibração propriamente, né? Como acontece aqui e como acontece as influências espirituais, que a gente sabe que nós somos acompanhados por bons espíritos e por irmãos ainda em equívoco, né? E eles se conectam conosco pelas nossas vibrações, pelos pensamentos, por aquilo que a gente almeja. Da mesma forma, na questão, no desdobramento, na emancipação, enquanto dormimos, a nossa experiência vai ser voltada sobre aquilo que a gente está alimentando, né? Sobre aquilo que a gente está buscando. Por isso, da importância, né? Muitas vezes a gente não tem tempo para se preparar para dormir, né? Quando vê, tu tá virando tudo, acabou tudo, botou os filhos para dormir, tá tudo resolvido, respondeu as mensagens, né, de e-mail, de WhatsApp e tudo mais. Pronto, parece que aperta um botão e cai na cama e desliga. Uhum. Então, a gente não se preocupa, né, nesse preparo. E se a gente começa a olhar com um olhar diferente, um olhar do compromisso, poxa, eu não desligo totalmente, meu espírito, ele continua, né, nesse processo, nessa produtividade. Então, deveríamos nos preocupar também e nos preparar para a hora do sono. Nesse mundo que a gente sabe, nessa vida, nesse corre-corre, parece, né, falando é fácil, mas deveríamos também, se a gente escolhe fazer isso, a gente consegue. Isso nos ajudaria muito também, né, John? Porque se a gente tem consciência que a gente se desdobra e que os problemas aqui são materiais, e eu tenho fé em Deus, na hora de dormir, eu tenho certeza, né? Eu vou colocar na mão de Deus e a resposta, a solução ou o auxílio vai vir na hora certa. Então, esse é um preparo bem importante. A gente talvez conseguir solucionar muitos problemas e ficar batendo cabeça que nem louco, né? E sofrendo, né? E se vai dormir aflito, né, Mona? Acaba tendo experiências, as experiências serão aflitas também. Uhum. Aí, o que vai acontecer? No dia seguinte, o corpo está descansado. A Lorete falou, é um balão preso num poste. Quando volta ali para o dia seguinte, o corpo não está descansado, com a experiência carregada, pesada. Então, a importância, né, de nos prepararmos para ter essas experiências, para buscarmos as melhores afinidades possíveis, para que o nosso espírito, enquanto emancipado, ele receba a educação necessária, porque podemos e devemos ainda continuar produzindo, aprendendo, evoluindo enquanto dormimos. Isso é fantástico, né? É o nosso espírito imortal que está em processo constante em evolução, né? Lembrando sempre que somos espíritos eternos passando por uma experiência terrena. Então, o acesso que o espírito tem é sempre importante para nós e precisamos analisar. Lembrando de Sócrates, quando pede para a gente conhece-te a ti mesmo, né? Uhum. Para que a gente se encontre com nós mesmos e buscamos o melhor caminho possível. Muito bem, você está ouvindo o programa Hora Espírita e hoje apresentando o tema O Sono e os Sonhos na Visão Espírita. Se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone é 2049 1200 ou o WhatsApp 2049 1212. Ou no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode deixar a sua mensagem direto na live do programa. John, e as participações dos nossos ouvintes? Bom, poderia nos ajudar aí? Poderia. Gostaria de citar algumas pessoas participando, são ouvintes, não sei se dá para dizer ouvintes agora, são, amigos. Também, né? Amigos. Porque Amigos nos assistem, né? na live da rádio. Gostaria então de deixar aqui o nosso bom dia para Aline, Iraci, para o Leandro, que inclusive falou, deve estar bastante frio. Eu não sei de onde ele fala, mas deve estar bastante frio. Ele citou porque a gente está preparado, né? Zaira, Rivelino, Dirce, Rogério, Juleide, Derli, bastante participações aqui. Eu gostaria ainda de citar a Sandra Moraes, uma amiga nossa, que nos dá um bom dia, e que comentou, difícil também a lembrança do sonho, mas ela normalmente acorda tranquila e calma. Maria Lúcia,
a Nelícia, bastante pessoas aqui. O João Dias, como sempre, está aí conosco. Dá um bom dia para todos vocês aí que nos acompanham e agradecemos a participação. Tem alguma pergunta? E temos uma pergunta. Pode. Nome? Sim, eu acho que sim. Angelina nos mandou uma pergunta e ela diz aqui, pergunta então, queria saber qual seria o motivo que ela escuta vozes à noite quando está dormindo e também sonha muito e não consegue dormir bem. Seria o espírito? Então, nós podemos dizer para a dona Angelina que isso é bastante normal, bastante comum, a gente ter essas percepções, né? O que precisa ela... Mas seriam espíritos? Seriam espíritos, os sonhos, né? O seu espírito está tendo contato, está recebendo informação de outros espíritos. Seria super interessante que ela prestasse atenção, né? Sem pânico, sem preocupação maior. Qual é a mensagem que ela está recebendo? Por que ela está recebendo essas mensagens? Com muita calma, com muita tranquilidade, buscar o ajuda pela oração, com oração buscar entender o que está acontecendo, sem maiores preocupações, e ela vai entender devagarinho qual é a mensagem que está querendo chegar até ela. Então, buscar os preparos do sono, que vai ser abordado ainda com mais clareza do que já falamos, e também prestar atenção, puxa, o que está acontecendo? Qual é a mensagem que eu recebi? Acordar com calma, pedir que Deus proteja a cada dia que vai descansar, que vai para o sono, para que ela tenha a condição de entender qual é a mensagem que vem através dessas vozes, sem nenhuma preocupação maior e sempre confiando que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Portanto, ela vai ter ajuda, inclusive, da espiritualidade amiga, do seu espírito protetor, aquele que chamamos carinhosamente de anjo da guarda, para entender qual é a mensagem que quer chegar até ela. Então, esse é um canal que ela está tendo disponível para receber essa mensagem, e é importante que ela analise devagarinho. Se precisar do nosso apoio, nós estamos disponíveis nas casas espíritas para ajudar a buscar essa compreensão, esse entendimento através dos livros, né? Estamos todos disponíveis para ajudá-la e mandamos um abraço, o nosso abraço fraterno de entendimento e de muita paz para a dona Angelina. E lembrando sempre, eu, Mauri, Lorete, qualquer um de nós somos espíritos também. Você também é um espírito, é Angelina? É dona Angelina. Você também é um espírito. E não necessariamente você estará em contato com espíritos desencarnados, porque durante o sono nós também entramos em contato com espíritos que estão encarnados, nossos amigos. Então, eu sempre lembro daquela passagem, meu pai morreu, papai. Então, o pai, quando estava vivo, era uma pessoa. Depois que faleceu, eu tenho medo do espírito dele. Por quê? É o mesmo espírito que está ali, só não está naquele corpo. Então, esse detalhe, o espiritismo nos coloca à mesa, às claras. Somos todos espíritos, e esse contato que você está tendo, às vezes é algum ajuste que tu tem que fazer com alguém, ou ajudar alguém. Por isso, o que a Lorete falou, você perceber o que está acontecendo para poder solucionar esse problema. Obrigado, John, obrigado pelas participações dos nossos ouvintes, e agradecemos também a vocês, né, Lorete, a Mona, o John, aí que estão nesse bate-papo tão gostoso, nessa manhã fria, sim, quem perguntou, 0 grau, 1 grau positivo, e estamos falando o sono e os sonhos na visão espírita. E lembrando a você que todos os programas estão disponíveis no Facebook e também no YouTube, é só procurar Hora Espírita Chapecó. John, bom, você acho que colocou bem aí a pergunta, então acho que está entendido. Mais alguma? Não. Não? Tá bem, tá. Então vamos tentar colocar o seguinte, pegando o gancho da Angelina, o que podemos então vivenciar durante os sonhos? Mona, poderia nos ajudar? Nós podemos vivenciar muitas situações, né? Pode ser positivas como negativas. Tudo vai depender de como nós pensamos, como nós nos colocamos no mundo, nossas emoções, nossos sentimentos, né? Tem uma frase no Evangelho que eu gosto muito, que diz assim: onde está o teu tesouro, aí está teu coração. E serve para os sonhos. Que onde vai estar... Interessante isso, né? Os meus anseios, eu vou colocar a minha energia e eu vou refletir isso nos meus sonhos, que pode ser positivos ou negativos. Por exemplo, se eu gosto de beber, né? Se eu tenho vícios,
É óbvio que eu vou sonhar, quando eu dormir, eu vou procurar pelo que eu tenho afim. Agora, se eu gosto de ler, de estudar, a mesma coisa. Os irmãos vão dizer, essa aqui vamos investir, vamos levar ela a estudar, a trabalhar. Então, eu posso vivenciar muitas coisas. Eu posso vivenciar coisas do cotidiano, preocupações, sentimentos mal resolvidos, coisas de vidas passadas que estão arquivadas no meu subconsciente, e quando eu durmo aquilo vem à tona, então eu posso ter, às vezes, sonhos parecidos ou situações parecidas. Tem gente que já me relatou assim, mano, eu sempre me sonho que eu estou me afogando. Pode ser uma vivência passada que ficou tão traumatizada, tão guardada ali no subconsciente, que quando ela consegue essa liberdade um pouco do espírito, ela vem à tona, porque marcou demais. E pode ressignificar ali e trazer uma resolução para Exatamente. hoje. Né? Podemos encontrar com irmãos queridos, que nem já foi falado, né? Um pai, uma mãe, alguém que já... Ou mesmo alguém desconhecido que está lá no plano espiritual torcendo muito por nós. Porque quando a gente reencarna, uma parte da família está aqui, mas outra está lá. Né? Então, a gente tem esse contato. Podemos estudar, crescer, evoluir, porque, como eu falei, se a gente está aberto e disposto, a gente vai aprender no mundo espiritual. André Luiz relata muito bem em Missionários da Luz, que tinha uma reunião de 300 pessoas, mas só 32 eram aptas, porque não se preparavam para... Não estavam ali de espírito presente. Exatamente. Só de corpo presente. Só de corpo. Então, olha a oportunidade que a gente tem todas as noites que a gente dorme. A gente tem uma vida ativa nesse nosso dia a dia, e quando dorme se torna, dependendo, mais ativa ainda. Exatamente. Então, onde que está o tesouro, né? A gente coloca o nosso corpo. Então, vamos colocar em coisas boas, em coisas edificantes, que vai ter resultado para o nosso espírito, porque a matéria aqui vai ficar um dia, né? E para ter esse preparo aí, Lorete, para ter esses, digamos assim, não digo até sonho tranquilo, mas um sono tranquilo, mas para ter esses aproveitamento bom, né? Tem um ditado aí que tem duas coisas que a gente não pode ser preguiçoso, né? Para comer e dormir, né? Então, como é que seria esse preparo? Eu lembro do Arturo Valadares, o nome daquele moço espírita. Sim. Arturo. Ele diz assim, é preciso que você trabalhe para o bom sono o dia todo. Ele foi bem feliz. E é verdade. Com certeza. E voltando à questão já abordada, se nós dormirmos 1/3 da nossa vida, de cada 24 horas, aproximadamente 8 horas, cada um de nós está em repouso, com o corpo em repouso, é preciso que a gente perceba disso a total importância que tem esse período. E que a gente dê essa total importância a esse período que a gente vai repousar o corpo e dar liberdade para o espírito. Então, a liberdade que o espírito vai ter é responsabilidade nossa. De que forma eu estou dando essa liberdade para que meu espírito siga o seu caminho, como diz a Mona, que continue, inclusive, aprendendo, se encontrando com entes queridos, fazendo acerto, buscando perdão, inclusive, com alguma pendência que tenha ficado, né? Sobre alguns de nossos entes queridos ou conhecidos. E a dona Terezinha de Oliveira, nesse livrinho Iniciação, voltando mais uma vez à referência dele, ela traz umas sugestões muito importantes. Ela diz que prestemos atenção em 3 níveis, orgânico, mental e espiritual. No orgânico, que a gente faça refeições leves à noite, cuide da higiene e também preste atenção no silêncio. Qual é o maior silêncio que eu posso ter no ambiente do vou ter o repouso do corpo? Para que meu espírito tenha melhores condições de se desprender, mesmo que seja parcialmente. Ela pede também, ela sugere que a gente tenha cuidado com os aspectos mentais. Que a gente preste atenção nas leituras e filmes que a gente está vendo, qual é o tipo de conversa que nós estamos tendo, que tipo de sentimento está habitando o nosso coração um pouquinho antes de dormir, o que foi que fiz durante o dia, né? Mas um pouco antes de dormir, isso é de fundamental importância que a gente pense, o que foi que a gente fez, o que a gente está fazendo. E ainda no aspecto espiritual, que nós tenhamos uma leitura edificante, que a gente possa silenciar, então, né? Que é fazer uma meditação, que busque a serenidade. Mais uma vez, de fundamental importância, o perdão com aqueles que nós não conseguimos nos entender totalmente durante o dia, durante a vigília, e que a gente faça uma prece, conforme já foi dito antes, que o Evangelho cita, inclusive, um modelinho de prece, né? Pedindo proteção para que a gente tenha uma noite tranquila, que o corpo descanse, que o espírito se liberte. Então, assim como o nosso corpo repousa, se o nosso corpo conseguir repousar adequadamente, que nem sempre a gente consegue,
dando maior liberdade para alcançar a convivência com os espíritos bons e amigos, é de nossa responsabilidade. O que eu estou fazendo para que eu tenha essa condição de ter um total descanso do corpo físico e uma liberdade do espírito como ele precisa para ter os seus encontros, Um seus bom diálogos. aproveitamento, né? Então, a responsabilidade é nossa. E cuidemos desse tempo, porque é o tempo importante. Que a gente dedique aproximadamente 8 horas, 6 a 8 horas para o nosso descanso, que é de fundamental importância para que a gente consiga retemperar os nossos sentimentos, a nossa força física, inclusive. Cuidar também as crianças, né? Não deixarem no computador à noite ou no celular ficar jogando jogo de luta, de guerra, porque isso traz uma ansiedade, então eles dormem agitados. Um estímulo, né, que eles têm sobrecarregado, né? Exatamente. Tanto que as nossas células inibitórias, elas só funcionam quando está tudo escuro. Se tiver uma luzinha, elas não funcionam. Então, é relaxar. A noite já vem para isso, para a gente ir relaxando, colocando o nosso corpo em descanso, para que a gente, né, o nosso espírito possa fazer esse desprendimento e ser proveitoso. Então, hoje eu vejo as crianças, às vezes, ficando até tarde no computador, no celular. Isso prejudica muito o desenvolvimento intelecto e psíquico. Porque elas precisam ter repouso, elas precisam de tranquilidade. A hora de dormir é a hora de se preparar para a tranquilidade. Então, é assistir um filme bacana ou ler um livro, né? Para que possa ir já relaxando, isso vai ajudar muito. Então, já aconteceu, eu tenho meu filho muito agitado, então a gente foi estudar o que era. Era que a criança ficava até tarde no celular. Aquilo ali mexe com as células excitatórias no hipocampo do nosso cérebro e não deixa, ela não relaxa, ela passa a noite inteira naquela fissura. Então, é preparar as nossas crianças também para esse sono. Mas pegarmos por nós, né? Se a gente, próximo ali de dormir, se a gente faz uma atividade que nos estimula muito, a gente vai ter dificuldade de pegar no sono, aí consequentemente... Ou assiste um filme muito... Consequentemente, não vai ter um sono saudável, agradável. E falando assim, nesse preparo, né, preparo para dormir, preparo para ter bons sonhos, quem sabe lembranças e experiências, eu faço um paralelo a uma fala de um amigo nosso, o Teles Farias, de Santa Maria, que muitas vezes veio para a região, e em palestra ele fala na questão do desencarne, como morrer bem, né? Para morrer bem, ou desencarnar bem, precisamos viver bem. Então, são consequências. Então, para dormir bem... Para dormir bem, o dia dentro do possível, né? Claro, cada um com seus desafios, mas psiquicamente temos que buscar, né, esse equilíbrio, a sabedoria para poder lidar, saber como fazer com os filhos, porque muitas vezes perdemos a mão nesse sentido. Então, está para todos, né? Nos prepararmos bem, vivermos bem para sonharmos bem. E esse é um exercício constante, diário, cujo convite espiritual está aí disponível, né? Que façamos esse exercício de viver bem a cada dia melhor. Porque nós temos o compromisso de ter no domingo o dia de amanhã melhor do que de hoje, porque esse é o nosso papel como cristãos. Nós precisamos aproveitar as experiências terrenas para viver melhor a cada dia e, consequentemente, teremos um sono melhor e um sonho correspondentemente melhor. Bom, depois dessa, né, o pessoal está dizendo, não, peraí. Agora, até para dormir eu sou responsável. A Lorete que falou, a gente é responsável até para dormir. Ou seja, nada vem de graça, né? Não. Se você não tiver disciplina, conhecimento e muita... eu acho que até nessa disciplina, o esforço pessoal de poder dormir bem. Então, você é responsável pelo teu sono, pelos teus sonhos, com quem você vai se encontrar encarnado ou desencarnado, não importa, durante o teu sono. E aí, meu amigo, depende de você. Lorete, mais uma, né? É de nossa responsabilidade cuidar do presente maior que Deus nos deu, que é a presente experiência terrena, né? Então, é de nossa total responsabilidade e a gente não fuja desse compromisso maravilhoso. Mas é um compromisso que não é para assustar, né? Nós temos a responsabilidade é nossa. A vida Deus nos deu, pertence a Ele, é dele, mas é um presente que Deus nos deu, a nossa vida, a nossa individualidade. Então, está tudo em nossas mãos e depende unicamente da gente. Muitos vão pensar, mas não estou em condições de administrar bem isso. Busque auxílio, porque a gente não está sozinho, a gente tem todo um amparo divino para nos auxiliar nesse momento, mas o compromisso
maior é nosso. Esse administrar significa, gente, você tem que resolver os teus problemas. Às vezes eles só vão vir à tona à noite, né? Quando você está liberto do corpo. Aí ele vem, olha, você não resolveu tal coisa. Trate de resolver. Porque um dia você vai ter que resolver esse problema, porque você tem a eternidade toda pela frente. Comece a projetar a tua vida daqui 500 anos. Daqui 500 anos, onde é que eu vou estar? Né? Como que eu vou estar? Eu ainda vou estar preocupado com bicuinhas, com porcarias, com bobagens? Ou eu vou estar me preparando para estar com um encontro maior com Jesus, né? Que está ali o que Jesus quer da gente. É amar ao próximo e a si mesmo. É a lei do amor. É isso. Então eu estou dentro da lei do amor ou não? Né? Muito bem. Olha, gente, são 8h46, o tempo voa. A gente já está até se aproximando aí do final do programa. E queremos, nesse momento, aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio que a gente recebe dos nossos queridos patrocinadores que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas, aqui na Rádio Chapecó. Agradecemos aos voluntários anônimos e à Escala Construtora. E convido você a ouvir conosco o recado da Escala Construtora. A Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Escalaconstrutora.com.br. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema, né, o sono e os sonhos na visão espírita. A Lorete já nos colocou algumas coisas aí do preparo, né, do sono tranquilo, né? Aí o John agora poderia nos dizer que tem pessoas que sonham sempre, os sonhos recorrentes, né? Sempre com a mesma coisa, com os mesmos lugares. Isso tem algum significado? O que significa isso na interpretação dos sonhos? Eu gostaria de compartilhar, então, com os ouvintes, que na questão 404 do Livro dos Espíritos fala sobre isso, sobre o significado dos sonhos. E os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia a outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são umas recordações. Então, a gente vê que tem que ter muito cuidado para poder dar os significados, né? Diz ali, ó, os ledores da sorte, porque tem livros, tem vamos dizer, documentários, algumas coisas, trazendo os significados de sonhos. E para a gente cuidar para não se agarrar a isso como uma verdade plena, porque podemos nos equivocar. Mas no caso específico de recorrentes, seria alguma coisa de outras vidas? O que pode significar? Porque tem gente que sonha direto a mesma coisa. E isso preocupa, porque ela diz, pô, eu sonho... Antes você colocou alguma coisa de afogamento, por exemplo. Pode ser um trauma que eu vivi em outra numa existência pretérita, que está arquivado e aquilo, né, ainda me causa medo, pavor, então eu tenho sonhos frequentes. Também a gente não pode esquecer que quando a gente, né, está dormindo e o nosso espírito é mais livre, a gente não encontra só com os nossos amigos, muitas vezes a gente pode encontrar com os nossos inimigos de outras existências. E eles podem nos causar medo, pavor, então pode ser sonhos repetitivos, né? Por exemplo, vou contar uma coisa pessoal minha, eu sonhei muito tempo que queriam me pegar, né? Depois que eu passei a conhecer a doutrina espírita, aprendi a fazer preces, a rezar, eu entendi que era um inimigo meu, eu me desdobrava, encontrava com ele, e tinha sempre a mesma... E era sempre igual o sonho, sempre igual. Foi bastante então tempo passei a isso? orar por ele, né? Pedir que ele fosse encaminhado, e foi passando, nunca mais sonhei. Então pode acontecer também, né?
recordações do passado, que a gente tem arquivado, que aquilo nos traumatizou de forma muito intensa. Pode ser que a gente encontre com um inimigo nosso, né? E cause sonhos repetitivos, sensações repetitivas com lugares. Também pode ser bom. Posso sempre estar num lugar bom, maravilhoso, onde vou ter com a minha mãe ou com alguém querido meu. Então isso pode acontecer, sim. Pode ser uma experiência que imprimiu lá, bem no inconsciente. Exatamente. Ficou aquele choque, Aquele né? choque. Aquela situação que falta ser resolvido, ser repensado, ser ressignificado e trazer alento, trazer tranquilidade para o momento atual, né? O importante é que se há repetição, que a gente preste atenção que há alguma importância sobre esse caso, né? E se Deus está permitindo essa repetição dessa lembrança, dessa intuição que veio através de um sonho, que a gente veja, pode ser exatamente o que o Espírito está vendo lá e quer trazer para nós uma mensagem, e se está sendo repetição, há importância. Que a gente faça o que a Mona falou, né? Se eu tenho que prestar atenção no que houve, se há uma pendência, que eu faça uma prece para que essa pendência fique resolvido, e a gente tenha realmente o cuidado de analisar, puxa, por que isso está acontecendo? E devagarinho, sem nenhuma ansiedade, a cada manhã a gente faz esse questionamento, a gente vai descobrir e vai tranquilizar o nosso coração e vai continuar em paz. Porque esse é o nosso papel, de cuidar o que está acontecendo com nós. E perceber quais são os sentimentos que estão acontecendo. E aí a gente vai descobrir exatamente o significado de cada uma dessas condições, sem buscar ledores de sorte, que realmente não é o caso, e nós não precisamos passar por essa ilusão, né? A situação é muito mais tranquila. Quando eu era meio garotinho, o cara sonhava com qualquer coisa e ia correndo jogar no bicho, né? Lembra? Tinha isso. Sonhei com tal guai. Cultura, isso é cultura, né? Cultura, passamos por Agora, isso. ainda falando um pouco sobre a recorrência, de novo, fazendo paralelo ao nosso dia a dia, porque a gente está falando de sonhos, né? Que nosso espírito vai para uma experiência no plano espiritual mesmo. Quando acontece a recorrência, porque a gente ainda não aprendeu. Muitas vezes a gente quebra a cara em alguma situação, acreditou que aprendeu. Daqui a pouco passa pela mesma situação e de fato não aprendeu, né? Enquanto não aprendermos, a gente fica recorrendo nos erros, nas experiências. Da mesma forma, né, nos sonhos, a recorrência é para aprender. Tem né? que resolver. A Lorete falou, Deus está vai, não peques mais, né? Mais ou menos isso, né? Vai, e Deus, na sua misericórdia, Ele vai lá, meu filho, porque temos uma vida imortal, uma vida, né, espiritual fragmentada em várias experiências reencarnatórias. Então Deus está sempre ali, permitindo-nos a aprender. Né? Sono e sonhos também é um convite que faz com que a gente lembre dos dois pilares básicos da doutrina espírita, que diz que o primeiro é amai-vos uns aos outros. Esse é o primeiro mandamento. E esse é o mais difícil, amai-vos uns aos outros. E o segundo, instruí-vos. Se conseguimos nos amar uns aos outros e se conseguimos buscar instrução, também no assunto de bem dormir e bem sonhar, estaremos avançando para o nosso próprio benefício. Lembrando sempre que haveremos de conseguir um dia esse amai-vos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E é um convite diário, constante que nós temos. E é uma dificuldade que a gente sabe que tem pela nossa imperfeição, pelas condições que a Terra nos disponibiliza. Mas estamos sempre lembrando para que a gente consiga assimilar e consiga um dia praticar na sua integridade essas duas condições básicas. Estamos aqui buscando informação, buscando o segundo pilar, o segundo mandamento, que é a segunda condição, né? Que é instruí-vos, mas o amai-vos é mais difícil. E então, um convite mais forte e que tem que estar sempre sendo lembrado no nosso coração, na nossa mente, para que a gente chegue lá um dia. Muito bem. John, mais alguma participação dos ouvintes para encerrarmos as participações? Tem uma pessoa aqui que eu acho que a gente conhece, né? Pola de Lima. Alguns conhecem, né? A Pola, ela comentou inclusive aqui, ela até citou que a Lorete acho que falou um pouquinho sobre a dificuldade, por exemplo, de trabalhar o perdão, né, com alguém inclusive que já desencarnou, e no momento também do preparo poder trabalhar essa questão com essa pessoa, né, direcionar o perdão a essa pessoa, e muitas vezes traz um alento, né, grandioso. Muito bem, obrigado a Pola e a todas, né, todos os que participaram, que deram a sua participação. E lembrando que as perguntas, caso não foram respondidas todas, serão sempre respondidas à luz da doutrina espírita ao término do programa, né?
E olha, são 8h55, infelizmente não vai dar mais tempo para quase mais nada, né? Chegamos ao final, né, desse programa com esse tema tão importante, o sono e os sonhos na visão espírita. E por não termos a pretensão, é claro, de esgotarmos esse assunto neste menos de uma hora, né? Porque 1 hora de programa aí, a gente gostaria que o John indicasse aí as casas, cada um pode falar também das casas espíritas, os endereços delas, né? E que estão abertas aí para ajudar as pessoas que tiverem dúvida a esse respeito. John, o Mona. Nós temos, a Mona sabe mais ali as casas, temos o Amor e Caridade, que funciona nas segundas-feiras, o nosso lar, ele funciona às sextas, terças e sábados e quartas à tarde, né? O Gotas, lá no bairro Pinheirinho, funciona nas quartas e nas sextas à tardes. O Bezerra temos quarta de manhã, Quarta quarta à tarde, sexta e sábado. Temos o Leucádio. O Leucádio, que é nas quintas à noite. Na IFAP, né? Na IFAP. E o Seara da Caridade, que é nas terças à noite. Isso. E todos os serviços que são oferecidos são gratuitos e as pessoas podem procurar, né, tanto para palestras quanto para atendimento fraterno, que é um serviço que é muito procurado nas casas e traz um alento também, traz um direcionamento para as aflições das pessoas e totalmente gratuito, e as pessoas são muito bem-vindas. No Hora Espírita estão todos os endereços, todos. né? E se tiver dificuldade, né, só nos chamarmos que a gente orienta, ajuda, né, a encontrar a casa mais próxima ou a necessidade que está precisando. Obrigado, John. Obrigado, Mona. E para concluir, o que a Lorete, o que a Mona, o que o John pode, assim, dizer sobre sono e sonho para quem nos acompanha nesse momento? Lorete. Bom, eu diria a todos aqueles que estão nos acompanhando em todas as formas de comunicação disponíveis que nós temos total responsabilidade pela maneira como vivemos e, consequentemente, pela maneira como dormimos. E que, consequência disso, teremos os sonhos, que é pela liberdade do espírito que vem trazer para a gente informações importantes de bem viver. E deixamos o convite que a gente cuide com muito carinho do nosso dia, de cada dia que Deus nos deixa ainda permanecer aqui nessa convivência terrena, na presente experiência terrena, e que a gente permaneça no caminho do bem. Perdoando todas as pendências que tenham ficado, nós vamos ficar bem, vamos continuar no caminho do bem e vamos ter, em consequência, sonhos reveladores, construtivos e que vão contribuir também com o nosso dia a dia, com os nossos objetivos do caminho do bem. E, acima de tudo, um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado pela presença, pela participação. Bem, queria deixar para os nossos amigos que o sono é uma grande e maravilhosa oportunidade de a gente aprender, de a gente evoluir, de a gente crescer, mas que cabe a nós fazer a nossa parte, que nem diz a Lorete, né? Pensarmos, trabalharmos o nosso dia em prol do bem, ter leituras edificantes, para que quando a gente vá dormir, a gente se desprenda e tenha contato com os nossos maravilhosos amigos da espiritualidade, que tem muito a nos ensinar. Então, o dia é importante, mas a noite é mais importante ainda, porque essa liberdade que nós temos do espírito, ela é fantástica. Se a gente soubesse aproveitar, talvez, que nem eu falei antes, todos os nossos problemas não seriam tão intensos. A gente teria mais facilidade de lidar, porque eles nos ajudam, eles sempre estão nos ajudando. A gente que não sabe prestar atenção, às vezes não consegue captar. Muito obrigado, então, pela participação, pela presença. Eu que agradeço, um bom dia a todos e um excelente domingo. John. Lembrando, inclusive, da pergunta da Angelina, né, que não tenhamos medo, né? Muitas vezes vêm experiências que às vezes não são tão agradáveis, mas pensemos que a vida é um presente de Deus. E eu gosto sempre de falar, né? Nós temos uma vida eterna, porque somos espíritos imortais. E o sonho, ele é um fragmento desse presente, né? Presente divino, nos oportunizando continuar nessa evolução, continuar alimentando a nossa alma. Precisamos ter uma alma alimentada, alimentando-nos do Evangelho de Jesus, que é o que nos traz a luz necessária para nossas vidas. Um forte abraço a todos, cuidem-se com o frio, né, e até a próxima. Muito obrigado, então, John, muito obrigado. Obrigado também ao Henrique, que fica aí nos bastidores, nos ajudando, e a todos que participaram do programa de hoje. Hoje foram citados o Livro dos Espíritos, né?
no capítulo 2, Emancipação da Alma, o item 1, Sono e Sonhos. O Evangelho também, segundo o Espiritismo, a Lorete citou, né? Tu citou também as Leis Morais, do Divaldo Franco, e o Iniciação ao Espiritismo, de Terezinha Oliveira, né? Esse Iniciação ao Espiritismo você tem nas casas espíritas de Chapecó, o curso inteirinho de graça, uma vez por semana, né? No Bezerra é das segundas-feiras, das 7 às 8h30 da noite. E nos sábados à tarde, das 16 horas. Você vai lá, não precisa se preocupar com nada, tu entra, assiste, gostou, fica. Pode começar na metade do ano? Pode começar na metade do ano. Pode começar no final do ano? Pode. Só quero ir uma vez? Pode. Vai lá, assista. Gostou? Pode permanecer. Depende de você. E também foi citado aqui o YouTube Maristela Santos, Alberto Almeida, Arthur Valadares, certo? E a você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado. Desejamos a todos um ótimo final de semana, com muita paz no coração, com muito amor. E nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Fiquem todos com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. Olha que bom a gente